Olá pessoal, nesse vídeo nós trabalharemos com a organização do conteúdo dentro de um programa, de um plano de estudos individual, beleza? Bom, no último vídeo nós vimos a importância da divisão do tempo. Agora, eu tenho esse tempo X, aí vamos dizer, olha, eu vou fazer 1 hora por dia. Aí você utilizou o exemplo do feudalismo, professor. Como que eu posso encaixar isso na prática? Como que eu posso pensar outros conteúdos para encaixar nesse período de tempo? Tá? Esse é um problema muito complicado. Por quê? Se vocês buscarem, existem vários vídeos na internet, várias tabelas sobre prática e cronogramas de estudo. Só que todos esses são individuais. Por quê? Porque cada pessoa tem uma forma própria de estudar e cada pessoa tem uma necessidade dentro, por exemplo, de conteúdos, tá? Então vamos dizer, olha, eu me sinto muito confiante na parte de, vamos dizer que eu esteja estudando para o vestibular. Eu me sinto muito confiante na parte de exatas, mas não tanto, não me expresso tão bem na escrita, na parte de humanas. Ah não, eu já me dou bem na escrita, mas não vou tão bem em cálculo. Então notem, cada pessoa tem uma necessidade e isso varia muito, tá? Por isso não é possível criar um plano de estudo que seja válido para todas as pessoas. Você deve criar o seu plano de estudo de acordo com o que é adequado e possível para você. Quanto tempo eu posso? Qual é a estrutura que eu tenho em casa? Qual é o meu objetivo? Tá? Então, tudo isso vai fazer com que você crie o seu próprio plano de atividades. O objetivo desses vídeos é dar dicas para vocês de como construir esse cronograma, esse plano, para que depois vocês possam aí executar individualmente, ok? Então, eu não vou falar em uma técnica geral, olha, é assim. Eu vou dar alguns cenários com possibilidades e aí cada um vai criando a partir desse cenário a sua própria prática, beleza? No primeiro vídeo eu falei em 4 cenários de estudo para o nosso caso, né? Então nós estamos com as aulas paralisadas, com as atividades presenciais paralisadas e nós não estamos utilizando aulas à distância. Nós estamos produzindo aqui conteúdos para que vocês possam manter o estudo, mas não são aulas, né? Então, o que eu posso fazer para me organizar nesse período? Eu sugeri 1. Revisar matéria para se preparar para o retorno. 2. Estudo específico para vestibular. 3. Revisão de matérias nas quais eu tenho maiores dificuldades. E 4. Estudo por prazer. Tá? Então eu vou trabalhar um pouquinho com cada um desses temas, tá bom? Para a gente pensar que recomendações eu poderia ter. Vamos então para o primeiro caso, tá? Revisão das matérias para me preparar para o retorno. No nosso caso aqui do Instituto Federal, esse é um modelo adequado para quem está além, principalmente, do primeiro ano, seja no superior, no técnico modular, no integrado. Ou seja, quando nós retomarmos as aulas, nós teremos uma carga aí de estudos fortes. Então, revisar o que já foi feito ajuda a estar mais preparado quando chegar lá na frente, tá bom? Então esse pode ser o meu objetivo. Nesse caso, o que eu posso fazer? Eu posso buscar o material que já foi enviado dessa disciplina e eu posso também acessar o PPC do meu curso, tá? O PPC é um plano geral do curso, do currículo do curso, e nesse plano tá lá bem organizadinho quais são os temas principais que vocês têm naquele ano. Então, primeiro ano do ensino médio, matéria X, tá? Tem lá tudo que vai ter naquela matéria. Uma boa forma de fazer essa revisão, então, é procurar o PPC do seu curso e ver o que é trabalhado naquele ano. Tá bom? A partir daí vocês já conseguem ver, olha, nós já pegamos isso, isso e isso.
Vale também revisar temas de anos anteriores que não ficaram tão claros, tá bom? Então, olha, poxa, ano passado eu tive Império Bizantino, mas não ficou ali tão claro para mim. Eu tive Egito, não ficou tão claro. Então, eu posso aproveitar e colocar o meu tempo de estudo, fazer um bloco para isso, tá? Então, um bloco de sociedade e cultura egípcia, um bloco de economia e política egípcia, tá bom? Então essa é uma boa forma de revisão, saber o que é ensinado no seu curso e ver o que já foi trabalhado, beleza? Olha, professor, o meu objetivo nesse momento é me preparar porque no fim do ano aí nós teremos Enem, teremos vestibulares e eu não queria ficar para trás nesse momento aí com relação a outras escolas. Então o que eu posso fazer nesse caso? Nós teremos um módulo mais específico para estudo sobre vestibular, tá bom? Mas já podemos passar algumas dicas aí iniciais. O Enem, todos os vestibulares, são provas que pedem um conteúdo muito grande em pouco tempo, né? Então você tem que fazer uma prova que tenha os 3 anos do ensino médio, né? E também o conhecimento do fundamental. Como que eu posso me organizar para poder criar um estudo nesse sentido? A dica nesse caso é fazer a separação pelas grandes áreas. O Enem, por exemplo, possui 4 grandes áreas: linguagens e suas tecnologias, humanidades e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, tá bom? Então, a sugestão inicial para o estudo direcionado a vestibular é, nesse momento, pensar no bloco, né? Não exatamente na disciplina. Por exemplo, o Enem está se tornando cada vez mais interdisciplinar, né? Porque imagine, olha, eu tenho que estudar a parte de sociologia, de história, de geografia, etc. Fica mais fácil se você pensar no bloco e aí dentro desse bloco você estuda um conteúdo, tá bom? Então vamos dizer, olha, durante a semana eu quero intercalar blocos. Então eu estudo, por exemplo, segunda-feira, linguagem e exatas. Terça-feira, naturais e humanas, tá? Ou um bloco só por dia. Mas dividir nos blocos permite que vocês tenham aí uma organização mais clara do que se fizerem disciplina a disciplina, tá bom? Vocês vão ter aí 10 disciplinas, ao invés disso vocês pensam em 4 blocos em termos de organização. Terceiro modelo de estudo é revisar pontos que eu não compreendi tão bem, né? Então, olha, no ano passado, esse ano eu comecei e não estou conseguindo entender muito bem um determinado conceito, uma determinada equação, uma determinada ideia. É um tempo adequado para estudar, para correr atrás desses conteúdos, tá bom? A primeira coisa importante é localizar claramente qual é a sua dificuldade, ok? Então vamos lá, olha. Eu tenho dificuldade com história. Mas o que é dificuldade com história? Ah, eu tenho dificuldade com a leitura. É muito volume de texto. Pronto. Identificamos aí uma questão mais prática. Para estudar história, você tem que ler bastante coisa. Aí eu posso fazer uma ação, um plano de atividades para resolver isso. Olha, minha questão é com cálculo, né? Então eu preciso entender melhor uma determinada área da matemática. Aí eu posso buscar listas de exercícios para encaixar sempre nesses blocos, tá bom? Então, no caso do estudo para revisão, vocês precisam ter aí em mente qual é a minha dificuldade principal para poder atacá-la com o estudo, ok? Por último,
nós temos o estudo por prazer, por entretenimento, para aumentar a nossa bagagem de conhecimento, a nossa bagagem cultural, tá? Nesse caso, gente, não tem muita regra, até porque se tivesse muita regra, talvez quebrasse um pouco a diversão do estudo. O que eu recomendaria nesse ponto específico? O que a gente pode usar como um estudo por entretenimento? Vamos dizer, o tema da chegada do ser humano à Lua, né? Olha, eu acho muito interessante essa questão dos astronautas, de foguetes. Então o que eu vou fazer? Eu pego um tema e começo a trabalhá-lo sobre várias óticas. Então vamos dizer, o meu tema é chegada do ser humano à Lua. Eu vou tentar pesquisar qual foi a tecnologia que levou o ser humano à Lua. Quais foram essas tecnologias? Como que a química entrou, por exemplo, o combustível de propulsão do foguete? Como que a física entrou, né? É de qualquer lugar, é em qualquer dia que eu consigo mandar um foguete para sair da Terra, ou precisa ser em um lugar específico, né? Então, nesse modelo de estudos, eu vou utilizando as minhas dúvidas para gerar o meu guia, tá bom? O que é importante no estudo por prazer? Tentar minimamente anotar linhas gerais do que eu fiz, tá bom? Porque senão, às vezes, eu acabo tendo um monte de informação, mas eu não tenho nenhuma anotação. Às vezes eu acabo tendo um dado solto na cabeça que eu não consigo organizar, tá bom? Então, se eu for estudar por prazer, eu anoto aí o que eu fiz, crio ali um resumo, um resumão do meu estudo, beleza? Então, no próximo vídeo, gente, nós trabalharemos com a questão do ambiente necessário, do ambiente minimamente adequado para realizar os estudos em casa, ok? Valeu, gente!